Portanto, o meu nome de batismo é Nuno Reis, primeiro e último. O pseudónimo de artista de grafite é Noman, que quer dizer nome em latim. Ok. E, bom, tu és um histórico do grafite em Portugal. Um bocado jurássico. Um bocado jurássico. Queres falar um bocadinho como é que começou essa história de tu começares nas paredes? Sim, para mim começou, em termos, vá lá, de tempo, começou no ano de 1989. E até agora nunca parei de fazer aquilo que gosto. E no ramo do grafite, outras variantes. De qualquer modo, antigamente as coisas eram completamente diferentes. Eu comecei motivado porque na altura eu tinha que fazer DJ em casa e para escrever os nomes dos artistas nas mixtapes escrevia com letras de bubble nas cassetes. E então, a pouco e pouco, quer que era uma influência de quê? De ver aqueles artistas das revistas de rap que ainda eram a preto e branco, a Rap Pages e a Source já era a cores. Estamos a falar de muitos anos atrás, quase 30 anos atrás. As coisas não eram como eram agora. E a informação era muito pequena, não dava para evoluir muito esteticamente aquele grafite. O que te apoiavas na altura era, imagina, na revista aparecia, por exemplo, um artista, um rapper, e atrás estava um grafite e tu tentavas copiar tudo que estavam atrás. E aquilo era o início da copy, tentavas aprender como é que aquilo era feito, mas não tinhas qualquer contacto, aquilo era uma coisa muito embrionária. Mas foi assim, eu lembro-me de levar dinheiro à escola que a minha mãe me dava para comer, eu não gastava o dinheiro, para comprar lata, comprava uma ou duas latas, que era o que o dinheiro dava para a semana, cada lata custava 500 escudos, 2,50€. O que é engraçado é que elas continuam a custar, hoje em dia, passado 30 anos, 2,50€ ou 3€. Portanto, para tu veres que há 30 anos atrás, como podes acreditar, imaginar é muito difícil tu comprares muitas latas, que era ridículo, as pessoas ganhavam 20 contos, portanto 500 escudos era dinheiro. O que é que eu fazia com esses 500 escudos? Era como desculpa para entrar nas lojas de latas, para levar essa ideia de comprar uma lata, mas levava sempre mais 2 ou 3. Com o tempo, já levava 1000 escudos para levar 2, já conseguia roubar 4 ou 5, e por aí fora, e eles foram evoluindo, porque não havia dinheiro, então os gráficos eram muito pequeninos, muito esporádicos no tempo. Para teres uma ideia, o que eu hoje pinto num mês, se calhar é o que eu demorei um ano a pintar, de 90 a 91. E, bom, há uma coisa que está lá desde o início, dupla ou tripla transgressão, latas roubadas, muros não autorizados, sim, atividade sim, não autorizada. Claro. Como é que isso era na altura, quer para ti, quer para as outras pessoas com quem tu estavas na altura? Como é que isso se colocava para vocês? Eu dividi um bocado a minha etapa, de alguma maneira posso dizer que de 89 até perto de 94 era um artista que pintava 100% legal, não me interessava nada de fazer coisas bonitinhas ou... queria fazer as minhas experiências, fazia muros em que fosse mais fácil, mas eram sempre legais. Só aqueles que eram mais lixados, que eram mais junto de acesso de estradas, autoestradas ou junto ao linha de comboio, esses é que nós temos que fazer mais rápido, muito de noite, porque o risco era maior. Porque éramos mais expostos. Havia locais que podíamos pintar à noite dentro do nosso bairro, que a gente sabia que não passava ali ninguém, e aquilo era um festival, estava 4, 5 horas, o mesmo não se passava a pintar os comboios ou comboios tinhas 30 minutos e pintar uma parede junto da linha era 1 hora. Não queríamos usar mais do que esse tempo e já isso já era. E também não, conforme digo, não tínhamos muitas latas, estás a ver? Portanto, em 1 hora gastávamos quase o arsenal pequeno que tínhamos, não é? E aquilo era tudo motivado pela adrenalina, não era motivado, era o motor, era a adrenalina, não era mais nada. Com o tempo o motor foi-se ligando a outras injeções. Aquela adrenalina é a cena do que é a base, do que é o grafite, o que é a semente, como é que começou o grafite em Nova Iorque nos anos 70, né? No final dos anos 60 e dos anos 70, aquilo era a base de como era suposto ser e nós estávamos apaixonadíssimos por isso. Portugal, anos 80, muito diferente dos Estados Unidos. Porquê é que estavam apaixonados por isso?
o que é que encontravam de correspondência? Eu acho que, de alguma maneira, nós percebemos que nós estávamos na frente... Desculpa, só um bocadinho. Podes começar outra vez. Eu acho que, de certo modo, nós percebemos que nós estávamos no início de uma coisa bem grande. Porquê? Porque, ao começarmos quase no início dos anos 90, a gente já tinha uma percepção do que tinha acontecido entre 70 e 80, ou 70 e 90 nos Estados Unidos. Uma noção pequena, porque não havia internet, não havia revistas especializadas, mas do pouco que íamos apanhando, nós íamos percebendo, ok, grafite é pegares num nome, num pseudónimo e espalhá-lo em todo lado. Isso é que é o grafite. Alcançar fama, por estares em vários sítios, trocar informações com outras pessoas que vão começando a fazer e tentar que isto aqui espalhe de norte a sul do país. Porque o grafite começou em dois sítios, ou em simultâneo, começou em Carcavelos e começou na margem sul em Almada, começaram no final de 88. Há aqui uma coisa importante também. Em 87 foi a exibição do filme, não sei se foi o Beat Street ou um filme assim parecido, em que toda a gente saiu ao carro para escrever Electric Boogaloo, Fame, Rap, Hip Hop, Don't Stop, por aí fora, esses chavões. Isso são as primeiras manifestações do que é que o cinema é um bocado como a história de como quando os meus filmes do Bruce Lee da gente sair do filme a querer dar copos de karaté e dar pancada, porque aquilo é aquela cena genuína do que é semente. Nós nunca tínhamos visto filmes de artes marciais, que éramos putos, nunca tínhamos visto grafite, que éramos putos. Então nós estávamos na frente de algo que era recente, era fresco, mesmo tendo quase 20 anos nos Estados Unidos, e nós podíamos desenvolver cá e antevíamos que isso pudesse de facto ser uma coisa megalómana. Mesmo já no início dos anos 90, eu lembro da gente falar, a gente basta não desistir, a gente vai em frente, isto vai ser uma cena do caralho, vai ser, porque naqueles países já se manifestou o que é. Então se nós estamos aqui, nós começamos a lembrar logo, nós podemos ser aqueles scenes e copetus e esses ídolos todos que nós tínhamos dentro do nosso país. Basta a gente nunca parar. É claro que no meio daquelas conversas muitos pararam, a maior parte parou, do cá estou, mas sou dos poucos que restaram dessa geração. E de facto eu tive perfeita noção, mesmo sendo muito puto, eu tinha perfeita noção de que aquilo bastava não parar. Porquê é que foste dos poucos? O que é que aconteceu aos outros? Porquê é que eles pararam? Porque a vida vai separando com coisas como namoradas, com um emprego que tens que estar dedicado de manhã à noite, falta de vontade. Porque o grafite é uma coisa que tens que praticar, estás a ver? Tens que desenhar no blackboard, tens que pintar na parede, tens que ser rápido, tens que tentar fazer outras formas de caligrafia. E quando eu falo disto, estou sempre a falar da caligrafia porque é o elemento base de como eu comecei. Mais tarde eu passei para outras coisas. Mas é indescritível, não te consigo explicar, porque nada do que tu ganhes hoje tem o mesmo sabor. Nem que vás, imagina, faz-te conta, há uma comissão qualquer de embaixadores e de presidentes e ministros e levam-te só tu, tipo um Ronaldo, e levam-te para um sítio paradisíaco e tem uma conferência, ou seja, aquilo aparece em milhares de sítios e jornais. Isso é uma gota comparado. Essa projeção que a gente tem hoje em dia é uma gotinha comparado com a sensação que nós tínhamos, porque nós éramos a essência, a base de uma coisa que estava a nascer em Portugal e nós sabíamos isso. Tu há bocadinho estavas ali a falar, antes da gente gravar, mas eu gostava de falar acerca do que é que estava na gênese ou no ADN do grafite. Estavas a falar da questão da ilegalidade. Exato. O grafite é uma forma de arte que se caracteriza das outras formas de expressão por ser ilegal e por ter uma tipografia completamente fora dos parâmetros, é para ser imperceptível e é para ser o jogo do gato e do rato e de quem percebe dentro do meio e quem não percebe fica de fora. E isso é a gênese, é a semente, e isso, por mais que hoje a árvore tenha tido vários ramos e tenha-se florido já lá em cima em outras coisas e outros frutos, por mais que digam o que quer que seja sobre o que é o grafite ou o que é que ele se tornou, o grafite, a gênese dele é que é ilegal e é tipografia. E uma coisa importante que ninguém refere, há artistas de grafite que referem isso nos anos 80 e referem bem, que é as setas. Porquê? Porque a tipografia já existia em Nova Iorque e a tipografia já existia em todo o mundo e já existia na Califórnia e por aí fora.
O grafite, por exemplo, de Nova Iorque, tem as letras muito em bloco, numa parte inicial do grafite. A própria tipografia de Nova Iorque, os anúncios eram em bloco. O Old English, por exemplo, de São Francisco, de Califórnia e por aí fora, da costa oeste, era diferente, então tipo, os próprios grafites lá até hoje continuam baseados nessa tipografia. A própria tipografia da cidade e os artistas gráficos da cidade influenciaram o grafite. Depois, mais tarde, foi ao contrário, o grafite evoluiu de tal maneira, tipograficamente, que depois foram os designers gráficos que foram buscar ao grafite. Estás a ver? Então, isso é a tipografia. Só que as setas, isto para colocar isto, as setas era uma coisa que não existia na tipografia. Estás a ver? Então, as setas é um adorno que o grafite utilizou dentro das letras, meter setas para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Essas setas são também identificativas e diferenciativas de outras formas de expressão artística, porque só a tipografia não basta. As setas metidas nas letras eram uma coisa única e autêntica, e que até hoje o grafite é usado. Até hoje, passado 30 anos, 40, 50, sempre vão usar setas dentro das letras. Muitos artistas hoje, estou a simplificar. E pronto, e estava a dizer o quê? Porque a arte cresceu para várias direções. Hoje há coisas como street art, sei lá, urban art, grafite, temos várias direções. Uns que são completamente legais, outros são pagos, outros dizem que de facto, olha, vais pintar ali eu pago. E muitos de nós artistas pintamos também assim, dessa forma. Como é que tu vês essa transição ou essa existência? Ou seja, como é que tu vês hoje a relação para artistas como tu, que são realmente grafitas de coração e de raiz, digamos, como é que se situa no teu dia-a-dia esta questão entre o ilegal e informal e o que é pago e encomendado e autorizado? Okay. Para mim foi uma transição relativamente natural e harmoniosa, porque a idade vai mudando. E o que eu pensava quando era puto com 20 anos não é o mesmo que eu penso com 44. Quer isto dizer o quê? Que as partes do ilegal, da transição para o legal, ou seja, esses momentos e essas percentagens de fazer grafite ilegal versus hoje, a balança mudou. Ou seja, eu se calhar hoje faço 20% ilegal, 80% legal, e desses 80% se calhar 50% é pago. Os outros 30% é pintar com amigos por diversão e gastar latas. E antigamente se calhar não, era tudo ilegal. Portanto, há uma transição. E acho que é normal a idade e é igual para todos esses artistas de Nova Iorque, que hoje têm 50 e 60 anos. É igual, eles vivem da arte deles, eles não vão pintar com boys à noite, não dá técnicos à noite. Mais, nem sequer 20% nem 10%, é zero. Estás a ver? Então, eu ainda sou dos poucos cuidados que tenho, ainda tenho uma porcentagem de ir fazer isso, que me move. Porque senão, tipo, parece que o motor falta qualquer coisa. Não é só chegares e ganhares dinheiro, pintares as coisas que os outros querem que tu pintes, estás a ver? E também não basta só pintares as cenas com o churrasco e com a cerveja, com os amigos, no espaço legal. Estás a ver? Isso também me preenche, porque não preciso estar a pintar aqui. Eu sou livre, estás a ver? Não preciso pintar aqui como pago. Mas também falta aquela parte do ilegal. Portanto, tudo isso é uma pizza que tem várias fatias. E há pessoas que vão deixando outras, vão se concentrando só numa fatia, pensando que é só a fatia do dinheiro, outros que é só a fatia do reconhecimento, outros que é só a fatia do ilegal, e caguei, tenho 50 anos, que se lixe, quero ser mendigo e pintar ilegal. Também tens isso. Estás a ver? Tens de tudo. Estás a ver? Eu tento ter um bocadinho de cada fatia. E tu conseguirias falar nessa diferença entre esses tais 20% e os 80%, se a única coisa que muda é fundamentalmente uma questão de atitude, ou aquilo que tu pintas também é diferente? O que tu pintas no ilegal daquilo é completamente diferente. E é diferente como? Porque o que eu pinto ilegal é sempre 100% letras. E o que eu pinto legal ou comissionado é normalmente ilustrativo. Caras, paisagens, pessoas, animais, percebes? Figurativismo, coisas figurativas. Não quer dizer que também não me distraia o suficiente ou despreocupe para fazer abstrato com algumas cores. Mas tudo isso, tipo, não é, como é que é dizer, não é bem o meu ramo. Como é que é dizer? O meu ramo vem de outras... Tanto que eu retiro prazer imagina, por exemplo, esta tela. Eu retirei prazer em fazer isto, claro que retirei. Eu gosto, está aqui.
Mas sei que se fosse para o efeito com que ela foi pintada, hoje em dia já não é para mim isso, mas ela quando foi pintada foi feita para ser vendida. Foi para uma exposição, para uma galeria, para ser vendida e para arrecadar dinheiro com isto. Porque eu sei que se pintasse aqui umas letras ninguém queria saber disso. Estás a ver? E as pessoas reagem, os humanos têm uma coisa que é 2 olhos, um nariz e uma boca e para eles aquilo é fantástico. Não adianta lá. Então se for só um olhinho está bom, ou um golfinho. Portanto, os humanos são parvos, não vamos aqui ser... são parvos, então o artista também sabe que são parvos. E a palavra não é parvos, é que seguem uma definição de belo que acaba por ser banal e que é fácil para o artista de alguma maneira chegar lá. E embora as pessoas não queiram saber das minhas letras, se calhar para uma compra, querem saber disto. E eu não posso contornar isto, já que não posso contornar isto, eu vou juntar isto. Eu vou usar os meus skills, o meu talento, aquilo que a volta que eu sei dar a uma imagem e fazer desta maneira. Outros artistas poderiam na mesma imagem fariam igualzinho sem piada nenhuma, outros fariam 10 mil vezes melhor que isto, ainda mais bonito, tudo. Estás a ver? Há outros que nem conseguiriam fazer. Bem, nada. Tudo. Esta é a minha interpretação e gosto do que está aqui e sinto. Mas se fosse uma coisa mesmo de alma daquilo que eu sinto, de seriam letras. Portanto, eu acho que a minha cena, por mais que eu pinte muitas caras, a minha essência continua a ser letras. Mas como eu tive bué de diversão também em pintá-las, porque dou a volta a isto, bué de maneiras. Também me divirto, então também gosto de me divertir. Portanto, também gosto de ter essência, mas divertir-me ser mais maroto nisto. E interessou-me uma coisa que falaste, que é nessa coisa das letras, do jogo de dar a ver e de tapar, de dar a ver coisas que só dentro da comunidade do meio é que se entende e o resto que não se entende. Queres falar um bocadinho acerca disso? Acerca o que é que realmente te dá prazer nas letras e se consegues explicar um bocadinho o que é isso, o que é esse prazer de só entender o meio, não é? É simples. É bem simples. É quando tu fazes, por exemplo, encarar as letras como sendo uma arte abstrata, vamos lá ver. Embora não seja, mas vamos tentar de alguma maneira para ver se consigo explicar. Quando nós estamos a pintar, por exemplo, a cara de uma pessoa, ou mesmo que não seja de uma pessoa em particular, só uma ilustração, uma cara de um boneco, uma personagem, quer seja realista ou cartoon ou o que seja, por mais volta que a gente dê, aquilo já existe, ok, aquilo é um coelho, ou aquilo é uma senhora, ou aquilo é... Estás a ver? Tu já não consegues fugir muito, tem 2 olhos, um nariz e uma boca, foda-se, não há mais nada, mano. Se metes 5 olhos, já se calhar acham que é esquisito, estás a ver? Então, a letra permite-te essa distorção infinita. Estás a ver? Então eu estava a dizer, em relação às letras, elas permitem-te uma distorção infinita, possibilidades infinitas. Imagina, quando tu estás a escrever, primeiro tu não tens que escrever sempre o teu nome. Eu escrevo basicamente sempre o meu nome, mas podes escrever muita coisa qualquer, não sabes? Mas essas letras têm tantas maneiras de variáveis, de distorção, até quase serem quase abstratas, sem quase só a noção da letra, ao longe, da imagem quase, de que para mim o figurativismo não tem. Ou pelo menos eu não consigo lá chegar, porque de facto há artistas que conseguem desmultiplicar de maneiras fabulosas em termos figurativos. Eu não tenho, se calhar, esse skill, estás a ver? Então, mas tenho nas letras, porque como sou apaixonado por aquilo, sinto aquilo de outra maneira. Então tudo que me permite que possa, de alguma maneira, não pintar sempre uma coisa que é sempre aquele ruim parvo, que é sempre, que é sempre a cara da gaja, ou sempre a cara do velho, ou sempre a cara do puto, ou não sei o quê. As letras permitem, embora esteja lá escrito não, mas é pintado sempre. O M é sempre, se tu analisares 50 grafos meus, nenhum M é igual, nem sequer próximo. Mas é um M sempre. E tu consegues para um M, ou é um M, ou um O, estás a ver? Mas eu tento sempre que aquilo não seja repetitivo. Eventualmente, aquilo há de ser parecido a um M que eu mandei, por exemplo, em 2008, um deles, passado 20 anos, porque já não consegues, e coisas já tinha tantos que não consegues desmultiplicar certas vias da letra, estás a ver? Mas outras partes da letra, consegues sempre. Então, o que me fascina nas letras é essa capacidade. E depois,
entre quem faz grafite, há um reconhecimento da estética e das cores e das formas usadas na letra, que não existe na percepção dos comuns mortais que passam. Eles apenas olham e veem, aquelas letras que não percebem nada. Ponto. Mas para quem percebe, ele sabe, que é um gajo que usou azul com amarelo, onde ele puxou um quadradinho, e ali meteu, em vez de ter metido a sombra em bloco, meteu um fade, e ali está uma ideia, que vais ver depois no outro, mas como o gajo não conseguiu memorizar bem, ele sai um bocado diferente, e já não é a mesma coisa. E o outro a seguir vai, pega naquilo ainda mais diferente, porque o grafite é isso. Estás a ver? É facadinhas, um ali, que é branco, uma caixa, e tentas pôr para ti um bocadinho às vezes, essas facadinhas, depois aquilo distorce tudo, também não consegues copiar igual, estás a ver? E são só momentos que por uma dor ali que achaste que poderia ficar bem ali, ninguém percebe de facto que não é uma cópia, uma dentada ali, e que outra seguir faz a mesma dentada, mas já não é a mesma coisa, e por fora o grafite é todo assim, 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 sempre a distorcer uns dos outros. É um jogo bem bonito, estás a ver? É uma coisa muito mais fascinante para mim do que o figurativismo, embora saiba que para viver tem que fazer coisas figurativas. Pronto, não há. A gênese de que tu falavas, a tal gênese que te inspirou muito na altura do grafite no Nova Iorque e Filadélfia, é uma cena que está muito fortemente associada na altura a uma ideia de um grupo da população que não era representado e que de alguma maneira ocupa o espaço público. Sim. E ocupa-o ilegalmente e é perseguido. Chama-se Guerra. Também, e é perseguido e depois que motiva uma reação da parte das autoridades, em alguns casos muito pesada, acerca do reprimir dessa atividade. Há algum paralelo, alguma coisa que tu encontras de espírito, de estar ou de situação aqui neste teu percurso estes anos todos como grafita? Sim. Imagina, o que acontecia era que o grafite em Nova Iorque, quando começou, era um getting up, era o que eu estava a falar atrás da fama. As pessoas queriam sair do anonimato e ter alguma fama e algum reconhecimento. Há os termos do recognize unreal, né? Tipo, eu sou de verdade, estive aqui, ali, eu faço, been here, done that, estás a ver? Então, de alguma maneira, esses jovens, muitos deles que não eram o típico americano, eram pessoas que eram de outros países, que foram lá parar, filhos de italianos, filhos de para países. E essa geração precisava de alguma maneira de... Porque aquilo havia tanta pobreza, estamos a falar do Bronx, Brooklyn, isso tudo, aquilo eram meios muito pobres e a única maneira que as pessoas tinham... Não havia emprego para a raça africana, muitos artistas eram africanos, mas os que vingaram são artistas negros do início dessa geração. Então a maneira que eles arranjavam de sobressair era espalhando o nome deles e ser conhecidos, não é? Só que era uma fama que às vezes também trazia outros dissabores. E às vezes havia também guerras, por exemplo, na parte já mais da costa oeste, havia muitas guerras entre guerras rivais, naquela parte toda dos mexicanos e tudo. E tinha a ver com a parte do grafite também, e ali havia um alimentar de guerras e de rivalidades entre cruz. Porque também estavam associados a outras coisas, da droga, a prostituição e por aí fora. Não era só aquilo, mas aquilo fazia parte dos gangues, é? Dos clipes, dos bloods e tudo isso. Na parte de Nova Iorque, eu acho que não era tanto assim, e os jovens eram capazes de ser mais, fazer um grafite foi desde o início mais produtivo e mais forte, isso de alguma forma mais construtivo, porque não era baseado em guerra de gangues, era uma guerra saudável de estilos. Há muitas reportagens da altura em que os artistas se reuniam para mostrar o sketchbook, os writers' bench, essa história toda, eram coisas que os artistas aprendiam uns com os outros, falavam sobre isso, porque eles eram poucos, estás a ver? Então, o que acontece? Esse getting up eu também precisei de ter cá em Portugal, como eles tiveram, eu e os indivíduos dessa época. Porquê? Porque nós estávamos num sítio onde não é que a gente vivesse na pobreza, porque não era pobre, era um sítio normal, não é? Mas que as pessoas tinham uma vida normal, ninguém era rico, mas toda a gente tinha o seu sítio a viver. Mas faltava-nos qualquer coisa, não é? A gente queria ser conhecidos, a gente queria ser... queríamos fazer qualquer coisa que desse nas vistas, que espalhasse o nosso nome e quem somos. E o grafite, de alguma maneira, atraiu bastante nisso. Nunca me atraiu um desenho da escola, por exemplo.
O desenhar a folhinha, eu era péssimo nisso na escola, testava isso, fazia isso. Eu queria depois começar a fazer letras, era a minha cena. E outra coisa que queria perguntar é acerca da efemeridade. Tu trabalhas, bom, agora quando trabalhas com tela, obviamente que não, mas a essência desse trabalho de grafite é um trabalho que é marcado muito... Se as venderes aí, nunca mais as vês. Também, sim, também é verdade, mas alguém sempre não está sujeito à mesma pressão de efemeridade do resto. Como é que tu, com estes anos todos que já tens de coisas que pintaste na rua, o que é que tu tens pensado, como é que tu convives com a efemeridade das coisas que fazes? Ao princípio, isto também foi um processo que não foi uma coisa da noite para o dia, porque antigamente as coisas duravam muitos anos. Imagina os grafites dos anos 90, como nós tínhamos muito espaço, porque éramos poucos, nós tínhamos muitos espaços para pintar, estás a ver? E não precisávamos nos passar por cima uns dos outros. E a partir de 95, 96, quando foi o primeiro boom nacional de grafite, esse boom, quem bué de putos vieram para a rua pintar e tudo isso, a partir daí foi impossível não pensarmos num cross e num efêmero, porque as coisas foram sendo, por falta de espaço, sendo passadas por cima. Ao início chateia-te, as primeiras vezes de facto chateia-te, porque dispensaste tempo, dedicação e dinheiro naquilo, estás a ver? Depois alguém, com o tempo ficas a perceber que se passarem-te por cima mais bonito e maior, até ficas contente. Estás a ver? Então é uma cena saudável, só tens aquilo lá a fazer melhor e maior. Estás a ver? Por cima da mesma pessoa. Então essa cena saudável vem. Agora, quando é tipo fazes um desenho, isso é uma coisa que me perdurou até hoje, fazes um desenho, tudo caprichado, esse que chegam lá, mandam 5 rabiscos em cima da cara, está tudo destruído. Uma coisa que demorou horas e horas e horas, um gajo tipo em 10 segundos. Né? Estás a ver? Então isso destrói-me um bocado, fico com pena, mas não, já não atribuo o mesmo peso de maneira nenhuma, já não fico mesmo a pensar, foda-se, tenho que apanhar esse puto e espatar contra o muro. Não, já não penso assim. Já penso que isso é normal, que acontece a mim como a todos, e quem sou eu para controlar isso? Nós criámos esta besta, agora levas com a besta. Nós é que criámos isto. Nós também fazíamos isso. Quando íamos lá, quando estávamos bêbados e por cima da pedra amarga, lá do não sei o quê. Claro que a gente fez isso. Toda a gente tem mania de dizer que não, que isso é bada feio. Isso é tudo bullshit. Toda a gente fazia isso tudo, né? Toda a gente pegava, a gente era dos vândalos do mesmo, né? Tudo que aparecesse até a casa da vizinha. Pegavas. Portanto, isso é bullshit. As pessoas nós não tínhamos consideração nenhuma por património algum. Eu, pelo menos, não tinha. Ou as pessoas que rolavam comigo não tinham. Com o tempo e com a maturidade, claro que tens uma conceptualização diferente. Já não vais roubar chocolates no supermercado, nem lâminas da Gillette, nem pilhas. Mesmo que aquilo esteja na tua frente, tem 44 anos, aquilo pode estar na minha frente, também não vou roubar, não vou roubar latas, não vou fazer montes de merdas que antes fazia. Mas naquele tempo funcionava para mim ser assim para as outras pessoas, hoje já não funciona. Mas não tem bem nem mal. Se eu não tivesse roubado latas, que era supostamente um mal, eu nunca tinha chegado aqui. Portanto, tenho muito orgulho de as ter roubado. Estás a ver? Porque aquilo serviu para mim naquele momento. Portanto, não vejo nem bem nem mal nessa trocadela. É o que é. São os meios que são necessários para atingir fins. E outra coisa, que é, tu vês hierarquia hoje, tu consegues estabelecer uma hierarquia entre tag, mural, street art, o que quer que seja. Como é que tu vês? Há de alguma maneira uma forma que tu tenhas de arrumar estas coisas ou as pessoas que têm estas práticas a níveis diferentes ou em categorias diferentes? Como é que tu vês isso? Porque vivemos isto muito em particular porque estou a pensar que há uma espécie de pressão, eu chamaria-lhe pressão consensual hoje, que pretende fazer uma divisão nítida entre tag, vandalismo, street art, arte, não é? E eu... Como é que eu consigo conviver? Como é que tu te sentes? O que é que tu pensas acerca disto tudo? Porque tu também já atravessaste nomes diferentes, se calhar, dados às coisas. Claro. Eu acho que, basicamente, o que se processa aqui é que... Como é que é de explicar isso? Não se dás às coisas. Reformular só um bocadinho.
há muita gente que põe a coisa tipo, já ouvi essa coisa, que tipo, o gajo que faz o já me tag lembrei, não já- sabe nada, sim, não é? já me lembrei, desculpa. É que eu vejo um bocado as coisas como uma história. Imagina, eu venho de um tempo em que nós éramos médicos de clínica geral. Estás a ver? Nós vinhamos do. Tanto posso ver um tag como fazer-te um mural, como de fazer umas letras ilegais, como um trabalho comissionado. Nós vimos, alguns de nós, desses tempos, como convivemos com tudo, com o grafite pago, com o não pago, com o vandalismo, nós tivemos a sorte da vida de nos transformar nesses médicos de clínica geral ou nesses artistas musicais de vários estilos de música no mesmo disco, quase. Ou seja, como nós temos tantos anos disto, eu no meu caso tenho 30 anos disto, nós conseguimos absorver um bocadinho de tudo. E nós, se calhar, conseguimos lidar, eu consigo lidar bem com o gajo que manda tags na parede, como o gajo que fez uma grande peça de street art, consigo lidar bem com isso porque eu próprio faço tudo, ou já fiz um pouco de tudo. Portanto, quem sou eu para dizer não se pintes aí, ou não rabisques aí o tag, isso é fulano, se eu pago fiz, ou quem é que vai dizer, foda-se, mas fizeste essa merda aqui, te pagaram ou isso? Porquê? Porque já fizeste o mesmo. Portanto, eu não posso sequer sair para o ter isso. Eu tenho essa visão que a mim me ajuda também de alguma maneira a ser mais harmonioso, de olhar com a mesma beleza para um tag e porque é que ele está lá, com uma obra de arte ou de street art, ou como um gajo que só faz o stencil, que eu antes pensava coisas horríveis nisso, por exemplo, já isso tem qualquer valor, isso é tipo uma merda que qualquer gajo faz com stencil, e hoje já penso de maneira diferente, estás a ver? Há coisas que eu próprio também me tornei um bom relações públicas com essas vertentes todas, mas sei que atualmente não é assim que se processa. O gajo que só faz ilegal, ele só faz ilegal, ele diz mesmo, esta merda é de brincar às artes, ou ele diz para as exposições, é tudo bullshit, é tudo merda, o que interessa é pintar ilegal e não sei o quê. Como o gajo que só pinta legal e bonito, foda-se perda de tempo, porque de caralho só arriscar paredes, foder essa merda toda, nem ganha um guita com isso, nem. Estás a ver? Há bué de versões. Há aqueles gajos que depois te dizem, mas esse gajo só pinta telas no ar-condicionado e vende na internet e está cheio de guita, mas ele não faz mais nada, aquilo é só aquilo. Estás a ver? Bué, eu consigo conviver com isto porque eu já fiz isto tudo e não vou cuspir nos pratos que comi, eu consigo perceber porque é que as coisas acontecem. Tenho a sorte e a inteligência de perceber e retirar partido disso tudo. Mas reconheço que a maior parte das pessoas não pensa assim, só faço isto, ou só pinto comboios. Depois há dentro do ilegal, depois tens coisas, grupos e subgrupos, que ainda é mais difícil de absorver. Imagina, tens o ilegal, depois dentro do ilegal há gajos que só pintam comboios, outros só pintam metro, e outros que só tagam. E dentro disso eles te vão dizer, não, o comboio é que é, não, o metro é que é preciso ter mais colheres, não, o que tag na rua é que estás a... E todos eles vão chamar a brasa da sardinha. Portanto, a street art é a mesma coisa, vais ter bem de variantes. Vais a ver o parque do gajo do stencil, o gajo que pinta a mão a street art, o gajo que faz cena sátira política, o gajo que faz sátira social, tens ali bué deles, depois tens o grafite com bem das estudos de caligrafia, bem coisa. É como eu te digo, tive a sorte de absorver isso tudo. E sem falar em coisas que ainda não falei agora, de amor inestimável a artistas portugueses que pintavam a pincel, o Grupo Artitude, Marcos Monserrat, o Batista, foda-se tanta gente, o Vitor Lage, foda-se bué da gente que nunca pintaram nem pegaram lata de spray. Essas pessoas, a partir de 94, 95, influenciaram bué, meu. Estás a ver? De ver e de sentir a cena deles também. Tudo me absorveu, não foi só a cena do tag. Estás a ver? Tudo para mim conta. Mas à noite o que eu vou fazer é mesmo fazer o meu grafite com 2, 3 cores e é aquilo. Mesmo sabendo que aquilo visualmente não tem o mesmo valor, não tem, pode ser, mas a adrenalina não tem comparação. São pesos diferentes, nem podes medir a adrenalina com projeção visual ou mediática, ou likes, ou merdas. Não é sequer comparável. Agora uma coisa, esta coisa toda da street art fez, por exemplo, se olhamos para o espaço onde nós vivemos aqui, fez com que aquilo que se tornaram as peças mais visíveis, mais reproduzidas, mais multiplicadas
e se calhar por causa disso respeitadas, são justamente essas peças encomendadas ou autorizadas, normalmente em grandes lugares de destaque, muitas vezes até em grandes lugares de consumo, ou de condomínio, ou de hotel, ou do que quer que seja. O que é que tu achas acerca de se dizer que isso pode ser, de alguma maneira, aquilo que fica como imagem do que o grafite é? Tu achas que é, já percebi por aquilo que tu disseste, que é tudo absolutamente, achas tudo absolutamente legítimo, toda a gente tem, ganha a sua vida, etc., e procura ter gozo, mas tu achas que essas peças oficiais dão a ver aquilo que efetivamente o grafite é, ou achas que isso é uma outra imagem que está a ficar patente, que não é exatamente... Bom, o grafite, sendo letras, ninguém quer lá aquilo num mural gigante como tu estás a dizer, portanto não vão pagar ninguém para fazer, quanto muito vão pagar alguém para fazer aerosol art, ou mural art, ou arte urbana, ou street art, mas não propriamente grafite. Esses muros grandes com letras, isso também existem, claro, mas normalmente nunca são pagos por ninguém, são os artistas que fazem, precisamente porque não nos pagam para isso. Estás a ver? Muitos de nós não nos pagam por aquilo que realmente nós amamos. Eles sabem que nós temos bué de talento e versatilidade a fazer com malta de spray o que eles desejam. E sabem que muitos deles, como pintor a pincel, nos vai cobrar 3 vezes ou 4 vezes mais. Legitimamente. Pelo número 2, pintarzinho ali. Spray é pouca ideia. Por isso é que as coisas também não têm um custo tão grande. Também porque nós somos burros e às vezes também não nos valorizamos, mas isso são outras questões. Mas outra coisa que entroga nesta, que é a dimensão. O tag é uma coisa pequena, às vezes quase que pode ser íntima, no sentido da pequena inscrição, que às vezes nem é no muro, é no pequeno equipamento urbano, não é? Esse mural em pena do edifício, por outro lado, é extremamente monumental. Como é que tu vês tudo aquilo que vai de um até o outro? Como é que tu vês esta questão da escala no grafite? É só uma questão de quantidade de latas? Ou... não, o grafite evoluiu até lá. Os prédios que começaram a ser pintados basicamente quase toda a partir de 2011 para a frente. Estamos em 2018, que é recente. É claro que evoluiu de uma maneira explosiva. Há prédios pintados de norte a sul do país, porque todas muitas câmaras e instituições e promotores fizeram com que isso acontecesse. Mas recordo outra vez, isso não é grafite, isso é arte feita com uma lata de spray, percebes? Não vamos usar a palavra grafite, é arte urbana, é artistas talentosos que em vez de usarem pincel usam uma lata de spray, e muitos deles usam as duas coisas e muitos deles usam só pincel até, e rolo e nada com uma lata de spray. Não invalida que a obra seja fantástica, de vários formatos, porque depende do artista. A mim já não depende de ser feito com lata de spray ou com um rolo, depende se aquilo é bom ou não. Isso eu, para mim, gosto de olhar. Mas houve uma grande evolução, houve muito mais meios, mas imagina, quase todos, 80% desses prédios que tu vês, essas coisas enormes, ou não são remuneradas ou são pessimamente remuneradas, ao tipo de poder dizer-te que um gajo, uma empresa que vem lá pintado de branco, ganharia o dobro ou o triplo. Que é ridículo. Aquilo acontece porquê? Porque os artistas, esses promotores e as câmaras e instituições que não oferecem dinheiro, vamos a falar, por exemplo, da Câmara de Lourdes, que é um caso que é nojento, pronto, e aí sim já posso ter algum partido e dizer, e já não posso dormir com eles todos, já posso dizer, nem lembrar como se foda, que é mesmo mais desfoda, porque eles pegam dinheiro de fundos comunitários europeus, pegas tipo, imagina, vou mandar para lá um exemplo estúpido, mas imagina, pegas 1 milhão e dás 100 mil para os putos pintarem prédios, outros 900, e é para a merda que a tua Câmara fez, porque gastou mal o dinheiro mal gasto, e agora com a série do grafite e por esses bairros todos bonitos, que é uma fantochada, então só dá só um make-up naquela merda, por dentro das casas todas na merda de fantasias esferovites. Portanto, eles são um make-up. E esse make-up permite-lhes enriquecer os cofres e pôr os artistas a pintarem a custo zero essa merda. Sabes porquê? Porque nós quase todos fomos burros no início, por causa do nosso ego, de querermos ver a cena enorme, nós não nos importámos de não ser pagos. Ok, dá aí as latas que eu faço. Só que tu pintas um prédio, pintas 2, pintas 3, já vais para o quarto e não te pagam. Chega, não quero fazer mais isso, deixa estar. Então vão outros, não há problema.
É que são tantos artistas que não há problema. E vai outro. E vai, e pinta um prédio, e pinta dois, pinta três. Depois chega à mesma conclusão que tu chegaste. Então, mas espera aí. Então pagam 3.000 euros para pintar isto de branco e me deram 500 euros em latas. O que é que se passa aqui? Então estão os estrangeiros todos a tirar fotos. Que esta merda, nem aparece o meu nome. Aí tiraram uma foto do meu prédio. Nem aparece o nome do artista. 90% das vezes não aparece o nome do artista que pintou o prédio. Estás a ver? É o que tens. Ou seja, mal pago, bonito, gratuito. Que eles vão dizer, então não é isso que é suposto ser. É pá, a primeira e a segunda é, mas os outros já não é suposto ser assim, pá. Ah não, então caga nisso, eu chamo outro. Porque há tantos que vão lá todos sem sequência de borla, depois quando começa a esgotar atrás dos estrangeiros. Que é o que fazem hoje, vai tudo em sequência. Então tu tens sempre obras de qualidade a custo zero, com instituições a meterem dinheiro no bolso. Estás a ver? E como eles não põem dinheiro no bolso, porque eu também não sou burro, estar a apontar a ver de coisas que não são verdade, porque as câmaras não podem gerar lucro, eles não podem gerar lucro. Então eles usam outras coisas tipo as MLs, outras coisas que outra trafilhada. Mas além disso, eles têm que reparar os danos orçamentais que têm no Alcatrão, na urbanização que não sei o quê. Então onde é que eles vão buscar dinheiro? Olha a cena dos grafites. Isto é que a gente não paga nada, aluga umas máquinas, compra umas latas, 10.000 euros, fazemos isto, temos 900.000 euros para remendar. Nem estou a dizer que é o gajo para ficar com o dinheiro no bolso. Eles não ficam com o dinheiro no bolso. É para remendar a merda que fizeram. Nas custas de quem merecia ganhar. Estás a ver? Portanto, isso me mete nojo. Estás a ver? E, portanto, em relação então a isso, tudo que é a cena dos murais grandes, aos gigantes, aos prédios, é isso. É tudo a custo zero, a maior parte deles. Sempre com a história de que vais ser um grandioso artista. É bullshit. Sabes porquê? Porque é só mais um no scroll, man. É tantos com prédios pintados que é mais um no scroll, man. E não podes mostrar a tua senhoria ao scroll, não tens que mostrar a guita. Não é scroll. Olha, estou aqui, pá, não, mas é a guita do fim do mês, não é? Estás a ver? Então, eu fui abandonando um bocado isso. Raramente pinto um prédio, porque tenho que eu meter na cabeça mesmo e encaixar que foda-se, mais uma vez vou ter que fazer isto desta maneira, mas ao menos já tenho que saber ser mesmo só minha para mim, quase egoísta. E é assim que eu consigo controlar isso. Porque de outra maneira não consigo consentir. Ganho 3.000 euros para pintar de branco e tu não ganhas nada. Estás a ver? Então tem estas facetas. E que calha a todos, muitos artistas que perguntas que pintam prédios com uma coisa muito parecida comigo. E mais giro ainda são os festivais que convidam. Quer seja no estrangeiro, às vezes gajos que estão no estrangeiro, era o que eu fazia em 2008. Não havia essas coisas de Instagrams, nem caralho. 2008 até 2011 eu fiz isso tudo. Na Índia, o Panamá, essa porcaria toda. Como eles fazem, esses vossos heróis todos fazem. Sabes o que é que tu ganhavas lá? Zero. Ao fim de 3 anos eu aprendi. Estes gajos é sempre pagam a viagem, pagam a alimentação, estadia. Pagam a viagem, a alimentação, estadia. Houve um que uma vez me deram 200 euros. E a 200 euros. Então isto é que é os festivais. E o Meeting of Stars, e o caralho, ok, enganaste nestes 3 anos, não passo daqui, por mais que eu pique o prédio mais grande, mais coisas, ninguém te vai. Essa foda. Então vá. Agora lá pintar a merda do golfinho, essas porcarias que vocês gostam, nem mas é vida, foda-se, caguei para isso. Caguei, já vos provei, porque há assim, tem catálogos de prédios, chega, estás a ver? E isso é que eu flipo. Porque essas cenas todas dos festivais de arte urbana, esses promotores é que metem guita no bolso, estás a ver? As instituições é que usam isso e as câmaras para reparar a merda de outras coisas que a câmara tem por defeito, estás a ver? Então, enquanto as pessoas não perceberem que os artistas nessas obras megalomalonas salvam várias exceções de algumas pessoas, não é? Que também já não fazem isso de borla, então realmente quando tu vês alguma cena deles lá em Toronto ou num país qualquer, aquilo realmente foi pago, estás também já não quer apanhar gelados com a testa, mas fora os 90% dos convites que eles disseram que não, porque aquilo era tudo borla. Estás a ver? Então, todo esse mediatismo e aquilo que teve ali naquele país, é tudo bullshit. Eu já tive isso. Provo-te e chumbo-te, tenho catálogos de países. Já fiz isso. Estás a ver? Não é em 2015, quando tive no Instagram ou coisa, foi antes, estás a ver? Então, essa merda toda me chateia porque, infelizmente, no fundo, para viver disto tens que fazer uma ginástica fortíssima, não é? Engolis, bué de orgulhos, bué de sapos, bué de coisas, como isso dos prédios.
Bom, nós riscamos nas paredes desde sempre, mesmo em miúdos. As carteiras Começamos a riscar. Isto é acerca de quê? O que é que tu achas que isto é acerca de quê? Eu acho que todos nós nos queremos manifestar e de alguma maneira mostrar ao mundo que cá estamos. Só que há uns que riscam 2, 3 vezes, outros riscam 2 milhões de vezes. Mas no fundo, na nossa essência, nós todos queremos ficar para fora da barriga e fazer qualquer coisa e mostrar a coisa que está neste mundo. Só que depois acontece ali qualquer coisa no ensino primário, é que tu sais dali, vais para o segundo secundário e depois tens putos com 14, 15, 16, 17, 18, o que é que queres ser? Não sei. Foda-se, eu quando era puto toda a gente sabia o que é que queria mesmo. Um queria ser bombeiro, outro queria... O que é que queria? Isso é frustrante, mesmo. Porque o pessoal tem que riscar mais na carteira, estás a ver? Esse é que é a cena. O pessoal, quando para de riscar, para de sonhar, para de ter vontade de chegar a seres uma coisa que tens vontade de ser, não é? Portanto, rabisquem, não é? Tudo que vir, rabisquem, se for. Acho que é assim.